Sou cangaceiro no mato, sou consequência da vida. Minha caneta é o rifle, minha leitura é perdida. Adeus, Amélia, vou decidir minha sorte. Eu vou pro norte, vou pegar o Lampião. 50 contos não fazem mal a ninguém. Quero ver se esse malandro dessa vez vem ou não vem. Olá, a Sociedade Brasileira de Estudos do Cangaço, SBEC, vem questionar 70 anos depois da morte de Virgulino Ferreira, vulgo Lampião, por que o mistério de sua morte em Angico ainda permanece. Neste documentário, vamos ouvir depoimentos de remanescentes de sua época e dos maiores pesquisadores do tema, a começar por Alcino Costa, aquele que mais dúvidas lança sobre o fato, e de Inácio de Loyola, pesquisador que confirma a história oficial. Veremos relatos de pessoas que afirmam que Ezequiel Ferreira, irmão de Lampião, dado como morto em 1931, apareceu em Serra Talhada nos anos 80, em busca de rever parentes e tirar seus documentos. Esse suposto Ezequiel foi reconhecido por muitos e renegado pela maioria dos pesquisadores. Muitos alegam que, se fosse o verdadeiro Ezequiel, o mesmo teria procurado a sua irmã, Dona Mocinha. Ora, o ex-cangaceiro Moreno passou quase 70 anos no anonimato e nem o filho procurou durante todo esse tempo. É realmente intrigante. Em 2003, dois dos maiores pesquisadores que estavam presentes ao julgamento simulado de Lampião em Serra Talhada tiveram a oportunidade de conversar com Luiz de Cazuza, uma das pessoas que atestam que era mesmo Ezequiel que esteve em Serra Talhada. Porém, ambos se recusaram. Por quê? Vamos aos fatos. Não é minha versão, existem versões e vocês podem confirmar isso com o cangaceiro Candinheiro, um dos que eram dono daqui dessa terra, daqui das terras da fazenda Angico, que ainda está vivo em Poço Redondo, o senhor Vicente, que Lampião, com Candinheiro, que Candinheiro era um cangaceiro de Lampião, ele fez uma reunião do outro lado do rio, dizendo aos seus comandados que ele iria fazer uma viagem longa e que quem quisesse acompanhá-lo, ele aceitava. E quem quisesse ficar, não acompanhá-lo, ele também aceitaria de bom grado. E aqui, nesse lado dessa caatinga aqui, o Lampião teve um encontro sigiloso com Pedro de Cândido, conversas do Vicente, que era sobrinho do Pedro de Cândido, e essa conversa era relacionada à viagem dele. 7 dias que ele passou aqui nesse riacho, nesse côndio, ele não tinha esse costume. Ele estava tomando, ou queria tomar, uma decisão muito séria nessa vida de cangaço que ele já estava cansado de vivê-la. Vamos deduzir, vamos por dedução. Entre 4 e 5 horas da manhã, no mês de julho, mês de inverno, neblina, num riacho desse, entre 4 e 5 horas, ninguém viu ninguém. Os cangaceiros estavam ainda, muitos deles deitados dormindo, sem esperar quando aconteceu o estrondo do tiroteio. Eles só cuidaram de fazer uma coisa: fugir, correr, se livrar daquele inferno. Como é que qualquer um cangaceiro, que eles estavam em côndios diferentes, eles não dormiam todos juntos, Lampião dormia, mas Maria Bonita, como é que sabe que Maria Bonita e Lampião morreram ali? Zé Sereno e o grupo dele vieram saber no Bom Jardim, no outro dia de manhã, foi que souberam que Lampião tinha morrido. Contam que tinha um soldado chamado Santos, o nome dele era Sandy, mas nas volantes era conhecido por Santo, que esse rapaz, que era um jovem de 18 anos, em sua juventude havia conhecido, antes de ser soldado contratado, havia conhecido Lampião.
era o único de todos que estavam aqui, no instante do combate, que dizia conhecer Lampião. E foi através da informação desse soldado que se espalhou a notícia que Lampião havia morrido aqui. Agora, não existem registros do dinheiro de Lampião. A gente sabe do dinheiro de Maria Bonita, de Luiz Pedro, de todos. Agora, Lampião não. E a conversa se espalhou e todo mundo aceitou. Aceitou que tenha sido, que fosse e que seja Lampião. Eu, por exemplo, eu não tenho nenhuma condição de contestar este fato histórico que se diz do instante da morte de Lampião. Eu queria deixar bem claro que eu contesto a forma como foi registrada através dos depoimentos, através dos que estiveram aqui em Angico, no instante do cerco. Eu contesto, sim, que não pode ter acontecido como foi registrado nos livros. Aí eu tenho plena e total convicção, e os historiadores não aceitam, e as coisas rodam muito pela teoria, nunca é pela prática, e na teoria eles enfeitam, deixam bem bonitinho, mas na prática, se a gente for analisar com cuidado, a gente sente que é uma coisa que nem uma criança de 5 anos de idade pode aceitar. Lampião pode ter morrido, morreu. Agora, não como está registrado, não como consta nos livros. Aí não tenho dúvida. Nós acabamos de ouvir 2 tiros. Você viu como ressoou esses impactos, esses tiros aqui na região. Você imagina que naquela madrugada de 28 de julho de 1938, o primeiro tiro dado no Amoroso não teria um impacto muito maior nos que estavam dormindo? Olha, Lampião e seu bando estavam há 7 dias descansados, às 5 horas da manhã, que o sertanejo, no geral, ele se recolhia, ele ia dormir muito cedo. Mas vamos admitir que esse grupo de mais de 30 homens, bebendo, jogando, conversando, trocando lorotas, tivesse demorado até 10 horas. Mas entre 4 e 5 horas da manhã, um tiro a 50 metros ou mais um pouco. E 3 tiros, depois atiraram em Maria Bonita. E nem Maria Bonita, que já vinha apanhar água com uma bacia de queijo do reino na mão, não escutou nem o tiro de Amoroso. Recebeu 2 tiros, uma coisa estranha e misteriosa, que aconteceu em Angico. Mas não sou eu que estou dizendo, pelo amor de Deus, quem diz são registros, são os depoimentos de quem viveu, é Panta de Godói, é Abidon, é os cangaceiros que foram embora, que ainda viveram por muitos e muitos anos. Não sou eu que estou dizendo, não. Eu sou uma pessoa que apenas pesquiso. A ligação de Lampião com Bezerra com Lampião, Aniceto, era forte por conta de quê? O Bezerra era casado com a senhora de Piranhas, por nome Cira Brito. E o Aniceto era casado com uma senhora de Piranhas por nome Raimunda Brito. As duas eram primas, e primas de Dr. Hercílio Brito. Quem foi Dr. Hercílio Brito? Dr. Hercílio Brito era o maior poder econômico que o Sergipe tinha. Era o dono de Canindé de São Francisco e de Propriá, que naquela época Propriá era a cidade mais pujante do estado de Sergipe. Era lá na fazenda Jundiaí, de propriedade do Dr. Hercílio Brito, que Lampião se refugiava para fazer tratamento dentário, tratamento de saúde, e foi lá na fazenda Jundiaí, Dr. Hercílio Brito, que ele era primo, Dr. Hercílio Brito, de Cira Brito, de Raimunda Brito, que ele conheceu o uísque escocês, vodka polonesa, camisa de seda e o charuto cubano. Por conta dessa amizade, a amizade de Lampião com Aniceto Bezerra correu por gravidade, surgiu por gravidade. E por conta disso, ele não tinha o mínimo interesse que Lampião viesse ser assassinado. Ocorre que Osman Loureiro, que era governador de Alagoas, detectou que essas volantes eram as mesmas que combatiam Lampião anos e anos, e pega um aspirante da polícia de Alagoas, homem de inteira confiança dele, que era delegado em Penedo, que pouco a história registra isso, por nome Francisco Ferreira de Melo, e coloca ele como delegado em Pedra,
e posteriormente, com a emancipação, passou a se chamar Delmiro Gouveia. Com 7, 8, 9 meses. Aqui, o Chico Ferreira detectou a ligação que existia de Lampião com Bezerra e com Aniceto. E arquitetou e chegou aqui há 71 anos atrás e deu cabo Lampião, Maria Bonita e mais 9 de seus comandados. A história é essa. Vocês não podiam ver esse lado da polícia. Também sou testemunha aqui que Genésio Ferreira, primo de Lampião e de Ezequiel, me chamou na casa dele para me apresentar um rapaz, um cidadão já, aliás, de idade, que tinha vindo de Picos, à procura de tirar os seus documentos para aposentadoria, foi ao distrito de Tauapiranga para apanhar esses documentos e se aposentar, se dizendo que era Ezequiel. E eu conversando com esse segundo Ezequiel, ele me contou a seguinte história, que estavam vindo de Mossoró, aquela viagem frustrada de Lampião, e como ele era muito jovem, quase criança, chorou muito durante a viagem. E Lampião prometeu a ele que ao chegar aqui no Pajeú, ia dar uma solução ao problema dele. Então, houve um tiroteio na Bahia, na região de Santo Antônio da Glória, e morreram 2 rapazes. Lampião mandou sepultar como sendo Ezequiel e Lavandeira. Deu dinheiro aos 2 e mandou que eles fossem embora para Picos, no Piauí. O Lavandeira, algum tempo, desligou-se e veio ser motorista de praça em Crato. Ele permaneceu vendendo redes, história dele, em Picos. E que estava vindo à Serra Talhada para rever os parentes e tirar os seus documentos. História de cangaceiro. Eu não sei onde está a verdade. Me diz uma coisa. Tem um irmão, chegou um irmão não pior que ele disse, chegou, seu Luiz. Zaquiel está aqui. Eu digo, me diz uma coisa, onde está Zaquiel aqui? Está na casa de Genésio Ferreira. Aí quando eu cheguei, ele estava sentado assim. A Genésio disse, Luiz, você está conversando, está conhecendo essa pessoa? Eu digo, segundo o que me contam, eu estou achando diferente porque o homem arriado é um homem e ele da paisana é outro. É diferente. Mas ele tem muita pareça com o Baixo de Moisés, que é primo dele. Quando eu cheguei, que comecei a conversar com ele, padre, doutor, o diabo, não teve um que desse mais um pio, que só prestando atenção assim. Aí eu perguntei a ele assim, me diga uma coisa, você se lembra que passasse na pedreira da Saturnina de Lampião? Me lembro que passei lá. E passei na frente da casa do Zé Saturnino, quando nós vinha, que vinha aqui para Mossoró. Mas já ia dando a dica do diabo, né? Já. Você se lembra de uma pessoa que foi levar uma rapadura numa cacimba de gado, que não pediu? Me lembra. E você está conhecendo quem é ele? Se vê, não conhece? Já conheço não. Eu vim naquele tempo e está com 30 e muitos anos, não conheço. Eu disse, depois a pessoa era eu. Mas era o senhor. Eu disse, era eu mesmo que fui levar a rapadura a vocês lá. Aí ele estava aqui, eu me pus no meio, e aqui bem pertinho de eu, estava a Genésio aqui, eu conversando com a Genésio, e ele mais na frente, aqui eu. Ficou pensando assim, eu digo que aí a mulher foi e trouxe 2 pás de apercata, que um era de Lampião e outro dele, que ele disse na hora. Ele caçou os apercatas. Quando ele caçou os apercatas, você se lembra o que ele fez? Que fazia muito tempo mesmo, ele disse, ele manobrou o mosquetão e startava, se esparrava no chocolate, disse, ó o macaco, saiu assim no meio da salsa dessa altura. Eu digo, muito bem, era isso que eu queria saber. Aí agora eu estou acreditando em vocês aqui mesmo.
O senhor conheceu o Ezequiel quando ele era rapaz? Conheci no cangaço. Conheci no cangaço e depois quando ele andou aqui, que não estava mais espingarda, não estava como cidadão mesmo. Né? Eu vi ele aqui na casa de Genésio Ferreira, que primo de vida de Lampião, Genésio Ferreira. Era ele. Era ele que tinha os documentos, tirou aqui, o pai dele era aqui em Godói. Tirou os documentos dele aqui em Serra Talhada. Aí foi-se embora, mas chegou lá, morreu, parece que foi mesmo uma despedida, viu? Padre Lampião tirou ele do grupo cedo. Ele passou uns 8 dias aqui em casa, com meu pai, Ezequiel. Falou muito de Lampião. Veio muita gente de fora conhecer ele, sabe, que ficou ciente que era ele mesmo. Ele era franzino, magro. Dá os traços da família mesmo. Foi reconhecido por muita gente. Davi, Luiz Flores, todos conheceram. Do Pão de Nazaré, quase todos conheceram ele. Ele fala que ele conversou muitas coisas, de cangaço aqui mesmo, de luta daqui, de triunfo aqui por essas bandas aqui, que houve muita morte, não sei o quê. Ele conheceram por causa que ele conversou muito sobre isso. E sobre a descendência de família daí que o povo que eles conheceram também. E ele teve uma conversa com o pai. Agora eu não sei dizer o que conversa foi, o pai nunca disse a gente. E quando ele saiu daqui de Serra Talhada, ele voltou para Picos? Voltou para Picos. E lá foi onde ele faleceu? Ele faleceu lá em Picos. A gente sabia com toda certeza que Lampião, que Ezequiel tinha morrido aqui no tiroteio aqui na Bahia. Quando foi muito tempo depois, ele apareceu aí. Quer dizer que ele mas não... como o senhor sabe se essa história é verdadeira, se é mentirosa? O que é que o senhor sabe Não, disso? é verdadeira porque Lampião ficou junto com os outros e ele se largou no mundo. Depois ele veio para ir contar a história e veio visitar os parentes. Por sinal, ainda tem parente dele aí que tem Arthur Ferreira, que é desse tempo. Conhece, não? Arthur Ferreira. É quem deve contar muita história também desse povo. Mas pelo que o senhor ouviu, essa história, é verdadeira ou é mentirosa? Era ele mesmo? Era ele mesmo, era ele mesmo. Era ele mesmo. Esse episódio de Ezequiel, eu tomei conhecimento aqui a partir de uma informação que me chegou da parte de um amigo que tinha fazendas no sertão, Odilon Maroja. Disse: olha, Frederico, apareceu em Serra Talhada o Ezequiel, irmão de Lampião, reapareceu. Teria permanecido esses anos todos morando no Piauí e agora já velho, né, voltou para rever a família. E vinha aí um dado inquietante que o historiador não pode deixar de considerar, é que um primo de Lampião, hoje já falecido, chamado Genésio Ferreira, que era uma espécie de liderança da família Ferreira na época, em Serra Talhada, tinha conversado com esse suposto Ezequiel e tinha, digamos assim, autenticado a presença desse Ezequiel, autenticado a figura como sendo efetivamente o seu primo Ezequiel. Bom, houve essa dúvida, a semelhança física parece que se comprovou ser muito grande. O Ezequiel era um tipo quase índio e esse cidadão que apareceu tinha também essa característica, as orelhas bastante acabanadas, ele lembrava um pouco Lampião. Bom, eu tinha essas informações, não me interessei particularmente pelo tema, mas então o que faz o Odilon Maroja? Gravaram então uma fita com um longo depoimento desse cidadão. E essa fita me foi apresentada e eu fiquei com ela durante uma semana, podendo ouvi-la com a detença, a calma, digamos assim, a investigação natural que todo historiador deve ter para não tomar conclusões precipitadas. Realmente, o exame do depoimento, da qualidade do depoimento, da qualidade da informação apresentada por ele, não me deixou uma impressão positiva. Ele apresentava uma característica de um detalhismo exagerado, mas isso até se explicaria pelo fato de ele precisar autenticar o seu discurso. Cometeu alguns deslizes que também eu não poderia censurar, porque, por exemplo, ele coloca Livino presente em uma ação de 1927. Livino, como nós sabemos, comprovadamente, morreu em 1925. Mas eu não posso condenar um depoimento por conta disso, porque a memória solta, a memória livre, ela pode perfeitamente errar em 2 ou 3 anos, está dentro da margem normal
e não, digamos assim, incapacita o discurso. Mas por alguns outros detalhes apresentados, eu me recordo que na ocasião não tive uma boa impressão desse discurso de Ezequiel. Ou, em outras palavras, não obtive dele elementos que me permitissem, como historiador, inclinar-me numa posição ou na outra. Mas, concluo dizendo, é um assunto, a meu ver, em aberto na história. Tantos anos após o episódio, ressurgir um personagem desse fato. Mas isso não é nada estranho. Ele pode não ter aparecido antes, com receio de alguma represália, né? E ele estaria no direito dele de retornar à sua cidade, reivindicando algum documento para a aposentadoria. Quanto a isso, eu não vejo nada de estranho. A história do aparecimento de Ezequiel em Serra Talhada, nós temos que dar crédito, porque o homem que nos relatou é um homem de respeito, é um homem de credibilidade, que é Luiz de Cazuza. Então, eu dou crédito, eu confio no depoimento de ter sido realmente Ezequiel que voltou à Serra Talhada depois de muito tempo que todos davam ele como morto. Eu acho que é mentira, porque o Ezequiel, uma pessoa pode ter passado ou conviver ou ter lido muito sobre o cangaço, ou ter conhecido alguém que conheceu Ezequiel. Nós conversamos com o Luiz Cazuza, que a propósito foi sobrinho do Saturnino, primeiro inimigo de Lampião. Inclusive eu fiz algumas insinuações, né, contestando e não aceitando a ideia do Ezequiel ter sido aparecer vivo, né, e ele ficou até com raiva de mim, dizendo que era um homem velho e que não precisava estar mentindo. Mas eu acredito que Ezequiel morreu também em 1931, lá na Fazenda Touros, próximo à Cachoeira de São Francisco. Olha, a presença de Ezequiel, segundo Luiz Cazuza, na região dele lá, coincide com a presença de uma pessoa que chega a Mossoró na mesma época, dizendo-se irmão de Lampião, com o nome de Ezequiel, e visitando a cova de Jararaca. Isso está registrado no jornal O Mossoroense. Isso daí é um intrujão. Ele era um cordelista, vendia nas feiras o cordel. Geralmente esse pessoal são muito inteligentes, tem uma memória excelente, deve ter lido vários trabalhos sobre Lampião e se resolveu transparecer que era o irmão de Lampião. Eu lhe digo o seguinte, eu tenho uma gravação com ele, com esse falso Ezequiel, na qual ele não sabe nem o nome da mãe nem do pai de Lampião. Se você tivesse conhecido Hilário Lucete, que eu não sei se você conheceu, e o Lucena, o doutor Magerbe Lucena, eles foram ver esse falso Ezequiel e desmontaram o cara na hora, aqui no Juazeiro do Padre Cícero, porque ele estava inventando tudo. É um fato que chama a atenção quando você vê, por exemplo, Luiz de Cazuza reconhecer o Ezequiel como sendo o Ezequiel da época, mas ele reconhece por um fato. E às vezes fica difícil, a gente não presenciou a conversa entre os dois, né? Mas às vezes o Luiz de Cazuza chegou para ele, você se lembra disso? Aí o Ezequiel vai dizer, lembro, entendeu? Mas às vezes ele confirmou sem demonstrar realmente de uma maneira mais consistente que ele seria Ezequiel. No fundo, eu acho que ele não era Ezequiel. Se Ezequiel não tivesse morrido naquele dia, a Lampião ou as pessoas do grupo iriam mentir para os próprios colegas de grupo. É muito difícil você organizar uma mentira e não relatar para os seus companheiros de infortúnio. Eu, particularmente, não acredito que ele fosse Ezequiel. Por dois motivos. Primeiro, porque eu conversei com um pesquisador que conversou com Ezequiel e ele me disse, o pesquisador Hilário Lucete, e ele me falou que muitas perguntas que ele fez ele não sabia responder, perguntas óbvias como questão familiar, de quem era irmão, filho e tal, ele se confundia, misturava as coisas. A outra pessoa que eu conversei também, que a gente falou do assunto, foi o seu Luiz Cazuza.
Só que eu tenho gravações com ele, logo quando eu o conheci, que ele colocava em dúvida. Ele me dizia que tinha ocasiões que ele achava que era o Ezequiel, e em outras ele duvidava por causa das respostas que ele dava. Hoje, se você for conversar com o seu Luiz Cazuza, ele já conta somente uma história. A parte da dúvida desapareceu, né? De tanto ele repetir essa história. Acredito até porque, por uma questão de o Ezequiel estando vivo, a história fica mais interessante, né? As pessoas gostam mais de que ele não tenha sido morto e tenha aparecido depois. Eu acho que aquele senhor lá, ele era um farsante. Porque, veja só, o cara que desenterrou o Ezequiel, enterrou e desenterrou o Ezequiel, ainda está vivo, com 102 anos de idade, reside lá em Paulo Afonso. Foi ele quem construiu a Lagoa do Mel, local onde o Ezequiel morreu no dia em que o Lampião atacou. Os soldados, foram 16 mortes, 16 soldados que morreram. E o senhor, chama-se Antônio Chiquinho, Antônio Francisco, ele está vivo ainda e o depoimento dele é fortíssimo. Um homem com 102 anos que sustenta a história, que foi lá no tanque que ele formou, que ele ouviu o tiroteio, foi depois enterrar Ezequiel. Tiram a cabeça de Ezequiel vai para Salvador. No jornal do dia que chegou lá, existe essa fotografia, foi lançada em jornal, tudo. Então acho que essa é uma prova quase que incontestável da morte de Ezequiel. Então, no caso do aparecimento do Ezequiel, a gente se pergunta quais são as provas cabais até, porque a essa altura a gente agora pergunta pelas provas cabais, né? Então, nesse caso, pelo que eu sei, não existe uma prova a não ser aqueles relatos. Então, fica muito mesmo vaga essa versão. Então, na minha opinião, eu acho que não passa de uma ficção, né? Outra dúvida intrigante. Por que Lampião reuniu o grupo em Angico para comunicar que ia fazer uma viagem para Minas Gerais, segundo nos conta o ex-cangaceiro Candeeiro? E por que tanto se fala a respeito de veneno ou algo parecido? Também se comenta sobre uma possível trama entre Lampião e o tenente João Bezerra, sem falar na cachaça usada pelos policiais no dia do combate. Como uma tropa vai para uma batalha com a maioria dos homens bêbados, será que para não perceberem o que realmente iria acontecer? Sem falar no depoimento dado por Zé Sereno, cangaceiro dos mais importantes a sobreviverem em Angico, chefe de grupo, e que afirmou em depoimento em 1973 ao Globo Repórter que o conhaque estava envenenado. Por que esse depoimento foi tão desprezado até hoje? E o que dizer do depoimento de seu Pedro, coiteiro de Lampião, onde ele diz que algum trambique aconteceu? Sai de Sergipe, leva bala. Vai para a Bahia, leva bala. Ele diz que leva bala. Vem para a Lagoa, bala. Vai para Pernambuco, bala. Aqui não dá mais para a gente viver. E quando ele dizia que queria ir para Goiás, ele dizia que ia se encontrar com o senhor Pereira? Não. Não? Não, ele queria ir para Minas. Queria ir para Minas? É. E é verdade que ele, na reunião da noite anterior ao tiroteio, ele teria dito de que quem não quisesse ir com ele, podia ficar, que ele não ia ter raiva do Não, ele disse lá no outro lado, quando lá na beira do rio, quando nós fomos de Pernambuco, ele disse logo, bem, eu estou com vontade de ir para Minas. E vou avisar o Vini quando chegar do outro lado, vou dar com os meninos, quem quiser ir mais eu bem, quem não quiser fique. Que a viagem é bem pesada. O senhor acredita que ele foi morto lá ou não? Não posso dizer nada, porque eu não vi, né? Aquilo que a gente não vê, não pode dizer, né? Não sei, não vi, não se escreve. Uns dizem mataram, outros dizem que não mataram. Esse compadre ali estava lá, disse que mataram. Outros dizem que não mataram. Agora, eu desconfio, porque com o controle que ele tinha com os oficiais, aí houve um trambique no meio, viu? Houve, né, seu Pedro? Houve, e grande, não foi pequeno. Porque o governo deu uma ordem dos oficiais, de 60 dias, se não desse conta do Lampião, arrancava a parte de tudo. Ele tinha controle com os oficiais, né? E todo rico. Olha, o filho desse coronel que eu morava com ele, que era o governador de Aracaju, é quem mandava todo o balamento para Lampião.
E o coronel tinha muito rico, tinha só fazenda de gado, ele tinha 21 fazendas. Ele manobrava com o Sergipe todo, o filho Cacheiro. Antônio Cacheiro. Agora o filho dele, que era o Nibe, que era o governador de Aracaju. Certo. Mas ali 95% foi veneno. Um soldado me disse, chamado Santo, que era de Alagoas, estava nesse dia, que ele tinha sido cabo de Lampião, e depois deixou e alistou-se na polícia, lá em Alagoas. Mas Candeeiro não vai contar essa história, não. Ele é muito seguro. Eles andaram matando gente aí por causa disso, para dizer que foi tiroteio mesmo. Garrafas de conhaque, que Lampião era a bebida que ele gostava, era conhaque. Então elas tinham os buraquinhos em cima do papelzinho da tampa de cortiça, e ele disse, olha, capitão, o senhor não está vendo esses buraquinhos, essas garrafas foram furadas. Ele não ligou de maneira alguma. Eu disse, você está conversando besteira, homem? Isso não tem nada, não. Eu bebi quase meia. Não, uma garrafa, eu tinha uma garrafa. E beberam assim, nós estamos aqui ao redor. Cada um tomaram um gole. E eu guardei o resto, eu digo, vou beber o resto, não, eles bebem todo dia. Eu já bem cheio de ir com frio danado, com medo de ir com frio. Aí bebi logo uma tacada boa, esquentou mais. Aí entramos no barulho. Quando foi na quinta-feira, mais de 1h da manhã, o Pedro chamou na porta. Vá. Quando foi fora, tava João Bezerra e Chico Ferreira, eles dois. Chico Ferreira, o aspirante. João Bezerra bom. E Chico Ferreira bêbado, os tombos. A casa tinha 4 apêndices e as calçadas altas. Né? Que quando eu fui saindo, o Chico Ferreira me empurrou o vulgo, porque eu caí lá embaixo da calçada. Um dos grandes mistérios de Angico é exatamente esse, a questão dos cachorros. Então, há pouco tempo atrás eu fiz uma experiência com uma cachorra minha, poodle, e imagina, ela conseguiu detectar estranhos chegando próximo à trilha de Angico. Você imagina uns cachorros que eram acostumados a viver dentro da caatinga, cachorros caçadores. Então esse é um dos mistérios de Angico. Talvez a questão do veneno realmente tenha acontecido, ou que foi tudo uma armação. Mas esse é um dos grandes mistérios de Angico, é exatamente esse. Por que os cachorros não deram alarme naquele momento? Porque não houve uma reação por parte dos cachorros, já que era o início da manhã do dia 28 de julho. Então, portanto, os animais já estavam de pé, já estavam ali, vagando por aquele local. Eu sou um dos pesquisadores que defendo a tese do veneno. Eu defendo o veneno, porque é impossível aquela quantidade de homem com 2 cães, que eu posso dizer, treinados para acuar macacos, e ninguém perceber a aproximação daquelas pessoas naquela grota, onde é impossível alguém entrar sem fazer barulho. Como era uma noite fria, que estava com garoa, que o João Bezerra disse que uma tempestade muito grande. Não houve essa tempestade. O que houve foi um sereno bem forte, uma garoa forte, e os cachorros, por frio, entraram nas barracas e deitaram ao lado dos donos. Ficaram semi-entorpecidos pela friagem. Será se eles não estavam bêbados também? Será se ninguém tinha bebido? Ou se o Lampião estaria tão despreocupado a ponto de relaxar com essa segurança, ficar mais tempo do que devia, etc. Eu acho que era uma coisa improvável de ter acontecido, quer dizer, os cangaceiros não perceberem a aproximação dos soldados, mas que provavelmente aconteceu. Os motivos a gente vai especular ao longo dos anos, mas pode ter N razões. Uma delas, o álcool, que tanto do lado dos soldados como do cangaceiro era usada em abundância. Eu sou a favor da questão de que alguns dos cangaceiros, não todos, alguns,
podem ter sido drogados, certo? Aquela questão de que o Zé Sereno conta que a bebida estaria envenenada, pode ter ocorrido, e todos não beberam a bebida. E o veneno que havia na bebida não chegou a matar, foi uma espécie de... eles ficaram dopados, então ficaram grog, né, vamos dizer assim. E isso fez com que eles não percebessem a aproximação da volante, né? Essa questão da bebida também, ela pode ter sido um pouco exagerada na questão de que estavam totalmente embriagados. Eles podiam ter bebido, mas não tanto que comprometesse a aproximação da tropa no Angico. Isso é um caso inexplicável mesmo, quando tem que acontecer as coisas, porque o cachorro que estava lá não latiu, né? Ninguém viu nada. Um dos soldados deixou um depoimento que se aproximou tanto do cangaceiro que teve que recuar um pouco para poder atirar nele, que até o cangaceiro é amoroso. Mas a situação que algumas pessoas tocam do veneno, eu acho que não faz sentido, porque os sobreviventes que ficaram são unânimes em dizer que não, porque tinha chegado o dia mesmo de Lampião chegar a morrer. Aquele era o dia dele. Então tudo deu certo para a polícia, para a volante policial. Eu acho que tem fundamento. A história do veneno, ela tem um fundamento, agora que não foi tomado por todos. E na minha opinião, quem colocou ou quem mandou colocar foi o sargento Aniceto, assim que soube que Pedro de Cândido estava fazendo compras para os cangaceiros através do Joca Bernardes. Ele fez com que essa garrafa ou essas garrafas com cachaça e veneno chegasse até o Pedro de Cândido e o Pedro de Cândido levasse isso até Lampião. O João Bezerra não sabia com certeza. Segundo os depoimentos, o próprio Bezerra achava que ali era uma emboscada, que havia 70, 80 cangaceiros, e o João Bezerra não sabia disso. É tanto que João Bezerra, ele no domingo, ele vai até Pedra, ele vai ficar lá em Pedra, ele é avisado, mas que João Bezerra não sabia disso. Isso foi uma ação do próprio, na minha opinião, do sargento. Se houve veneno, foi o sargento que estava em Piranhas, era o único que estava em Piranhas. Nem o Ferreira de Melo, nem o Bezerra estavam em Piranhas. Eu acho que eles foram embriagados. Conversei com Mané de França, um amigo do Pedro de Cândido, e ele confirmou também que, além da bebida, eles colocavam pólvora para dar coragem. Então, eu acredito que foram embriagados, né? Como disse o velho amigo Alcindo, Angico é um enigma, Angico é mistério, mas particularmente como pesquisador, eu acredito que eles foram embriagados, não é isso, para, quem sabe, ter coragem ou mesmo não saber para onde iam, né? Eles não sabiam, quem sabe, que iriam para a grota do Angico acabar com o bando de Lampião. Esse é meu ponto de vista. Não, isso daí é muito claro. O Chico Ferreira de estar embriagado não é novidade. Quando ele deu baixa foi em razão de cirrose, porque ele era um ébrio constumaz. Ele não fez isso aquele dia. E por sinal que não só ele, como outros beberam. Foram poucos os que deixaram de beber. E tem mais uma característica, Derbal. Não foi simplesmente cachaça. Eles tomaram algo muito mais forte, que é cachaça com pólvora. Isso daí era para deixar o cara mesmo doido. E outra coisa, tanto o cangaço quanto a ação das volantes era movida a álcool. O cangaço e quem os perseguiram movidos a álcool. Era natural. Isso daí era comum. Matar a gente não é uma coisa fácil, né? O cangaço era movido a álcool, né? E às vezes álcool misturado com pólvora, né? Então, para você pegar a gente, torturar, com a possibilidade de ser morto, de entrar numa batalha, às vezes sem volta, eu acho que o cangaço era movido a álcool. Eu acho que Lampião foi morto nessa ocasião, eu não tenho dúvida com relação a isso. E acho que a participação do Ferreira de Melo, bêbado ou não,
foi fundamental para que o Bezerra levasse a tropa até a Grota do Angico e desse cabo de Lampião e dos outros cangaceiros mortos. Eu acredito que isso fosse uma prática que existia nos bandos de cangaceiros. Eles, geralmente, quando iam para uma batalha, eles tomavam a cachaça para até ter coragem, né? Seria hoje o que a gente vê aí na droga. Eles se drogavam, a droga da época era a cachaça. Então, era uma prática, apesar de absurda, normal naquele meio. Eu acho que os soldados, quando desceram para a Grota do Angico, os depoimentos que ficaram comprovam que eles realmente iam bêbados. Inclusive, tem um depoimento do próprio Chico Ferreira, em que ele diz o seguinte, que tinham misturado cachaça com pólvora, que era para ficar como se fosse um sentido de loucão, de maluco, dava mais disposição para poder atacar os cangaceiros. Não sei se a bebida era para tirar um pouco do medo e dar mais fogo, ou se era porque realmente eles já andavam bebendo sempre que estavam em persiga aos cangaceiros, assim como os cangaceiros bebiam sempre quando estavam fugindo de alguma volante que paravam, e era uma prática comum entre eles, tanto policiais quanto cangaceiros. Para que a gente sinta as condições que se apresentava aquela volante em Angico, nós precisaríamos voltar um pouco no tempo e no espaço, ou seja, na própria história do cangaço, que não era fácil fazer ataque ou represália a nenhum grupo de cangaceiros. Consequentemente, eu recebia a declaração do sargento Elias de que eles tinham realmente muito cedo, quando saíram de Piranhas, eles já iam tomando umas, como eles chamam, umas lapadas de cana. Eu acho que embriagados eles não estavam. Porém, qual o elemento que poderia dar coragem àqueles homens, dar o chamado fogo? Teria que ser aguardente. E então eu acho que eles, para enfrentar Lampião, eles realmente tiveram que beber. É uma atitude, no mínimo, irresponsável. Como é que você vai para um combate com um inimigo número 1, público número 1, cada estado, seus governadores, seus chefes políticos queriam a cabeça do Lampião, e você comandar uma tropa embriagada. A embriaguez da sua tropa deixa margem a uma interpretação de um plano realmente para facilitar uma possível fuga do Lampião. A embriaguez da tropa pode ter sido uma forma do tenente João Bezerra, né, de esconder algo que ele possivelmente tenha tramado com o Lampião. É totalmente viável, injustificável você ir para um combate e você embriagar os seus homens. Por trás disso, há algo tenebroso, né, que somente as pessoas que estiveram lá poderiam confirmar alguma trama. Como se explica João Bezerra mandar balas para Lampião, como nos conta Durval Rosa, alguns dias antes do combate e logo em seguida atacá-lo, sabendo que Lampião estava fortemente armado? Na terça-feira eu tinha ido com o Pedro Cândido, eu e Pedro Cândido. Fomos levar uma carga de bala para Lampião, eu e o Pedro, sabe? As balas em 2 sacos, num jumento, que lá quando chegamos o Pedro já tinha conhecimento com ele, era amigo dele, bateu num pau com a pedra, aí entrou e foi falar com o Lampião. Eu não fui, eu fiquei cá com o jumento, sabe? Aí o Lampião veio lá para cá, tiraram a carga, e eles ficaram para lá conversando. O que eles conversaram eu não sei, eu não ouvi. Eu só queria saber a sua opinião, de onde era que vinham essas armas para chegar nas mãos dele? Do governo. Não neguei. Eu levei 2 sacos de bala para ele. As primeiras balas que tinham saído do Bico Vermelho. A polícia não tinha ainda. E quem mandou? João Bezerra. Leva lá. Eu estou dizendo porque João Bezerra já morreu também. Essa história já acabou-se. Né? Olha, o episódio de Angico é extremamente contraditório. Contraditório pelos próprios elementos, pelos próprios personagens que fazem parte desse episódio. Você arma um bandido e posteriormente você ataca esse mesmo bandido sabendo o potencial bélico dele,
é estranho. Eu acho que o João Bezerra, ele agiu, ele atacou o Lampião porque ele foi pressionado. A sociedade exigia uma resposta da polícia e ele deu essa resposta. Mas ele sabia muito bem os problemas que ele ia enfrentar. E que ele poderia também ter prevenido o próprio Lampião das pressões que ele estava sofrendo. Eu acho que Durval Rosa não levou. Quem levou foi Pedro de Cândido, foi quem levou, ou outra pessoa. O Durval, ele não tinha ainda maturidade suficiente para estar, naquele momento, decidindo esta ou aquela situação. Não é possível que esses contemporâneos de Lampião, como, por exemplo, Durval Rosa, ele esteja mentindo. Ele afirma que Lampião, 3 dias antes do massacre do Angico, ele recebeu munições do tenente João Bezerra. E, no meu ponto de vista, depois vem a ordem do Lucena para acabar com Lampião. E aí onde nós colocamos, o que eu posso dizer a você, é que houve traição. João Bezerra foi forçado por Lucena a trair Lampião, mesmo sendo amigo e mesmo sendo Lampião uma fonte de renda para João Bezerra e para a Polícia Militar, em especial, naquele momento, para a Polícia Militar de Alagoas. O capitalismo também já existia na época do cangaço e esse fato da questão das balas está em negociação, eu acho isso uma verdade, uma coisa certa. Houve esse fato, o João Bezerra tinha esse saco de bala para entregar e isso, ao meu ver, comprova as negociatas ou as negociações que havia entre a própria polícia, mas eu digo a polícia, mas alguns elementos da polícia. E eu tenho convicção que um desses elementos da polícia que se beneficiava com essas negociações era o próprio João Bezerra. Eu digo que Durval não é tudo isso que se fala. Você sabe quantas vezes Lampião encontrou-se com Durval? Encontrou naqueles dias. Ele nunca tinha... Depois que acabou tudo, Durval passou a ser... Cada vez que ele falava, ele queria parecer mais importante do que foi naquela ocasião. A única importância que ele teve foi de Pedro de Cândido, o irmão dele, ir buscá-lo para levá-lo lá onde estavam os cangaceiros. Eu, Amauri, inclusive acho que essa daí foi uma tentativa de Pedro de tentar salvar Lampião. Eu não vejo Pedro como traidor. Eu acho que, e nem Durval, porque Durval tem a ciência disso. Durval não foi coiteiro. Então, esse é um dos motivos também que, na minha opinião, justifica a despreocupação de Lampião na região. É sabido, ou pelo menos muito comentado, que João Bezerra trocava munição, fornecia munição a Lampião. A gente sabe que muitos chefes de volante eram corruptos, né? Inclusive há relatos de João Bezerra jogando carta com Lampião, com alguns cangaceiros. Então é sabido que algumas volantes eram corruptas. Lampião foi pego de surpresa, não tenho dúvida disso, mas existe uma grande possibilidade dele ter sido pego de surpresa porque foi traído. Eu acredito piamente nessa questão das balas, que realmente elas foram levadas para lá. Agora eu penso o seguinte, foi a maior causa, a questão maior aí nesse caso foi a pressão que houve do tenente José Lucena, que por sua vez já vinha sendo pressionado pelo governador de Alagoas. E essa pressão foi que fez com que o cerco de Angico se concretizasse. Isso foi uma coisa em cadeia, uma sequência, né? As armas eram vamos dizer assim, uma rotina que já existia dele abastecer Lampião com as armas. E munição, né? No caso aí foi a munição que ele falou que 3 dias antes levou a munição para Lampião a mando do coronel João Bezerra. Durval disse o seguinte, que 2 dias antes da morte de Lampião, ele mesmo foi levar 2 cunhetos de bala, seria duas caixas de bala para Lampião, a mando do tenente João Bezerra. É um depoimento dele. E ele morreu sustentando esse depoimento.
é algo controverso, né? O comandante que vendeu as balas para Lampião, 2 dias depois vai atacá-lo e onde houve a chacina, é onde há a chacina em que morrem 11 cangaceiros e um policial. Há um depoimento de um pesquisador que ele diz que o cangaço começou a ser exterminado no Catete. Vamos acabar com o cangaço, vamos exterminar Lampião, porque o cangaço já está sendo pedra no sapato. Então, e João Bezerra, como comandante de volante e policial, recebia ordens. Talvez até a contragosto tenha ido para lá. É o que alguns comentam, né? Então, se o cara vai 2 dias antes, entrega munição para os cangaceiros e 2 dias depois vai atacá-los, tem que ter sido uma ordem muito superior para acontecer isso. O que realmente aconteceu em Angico? Vamos saber a opinião dos estudiosos sobre a data de 28 de julho de 1938. O real, ninguém sabe ao certo. Cabe a cada um tirar as suas conclusões. Como diz Alcino Alves, mentiras e mistérios de Angico. Os acontecimentos que giram em torno da suposta morte de Lampião em Angico, esse que você colocou aí é o que mais intriga. O silêncio dos cães, a falta de barulho ou de uma pedra rolar, ou de um galho quebrar, mesmo que estivesse numa madrugada chuvosa, né? É estranho. Tomando como referência esses elementos, a gente pode não concluir, mas insinuar que algo foi tramado aí para que Angico fosse uma farsa. Diante dos elementos apresentados, eu acredito claramente que foi montado um espetáculo teatral para dar uma satisfação à sociedade. Meu amigo, era o dia de Lampião. Aquilo ali não há justificativa, era o dia dele morrer. Teve ocasiões, Aderbal, que ele enfrentou muito mais soldados, muito mais próximos e não morreu. Isso aconteceu em várias ocasiões, inclusive quando ele veio de Mossoró. Eram 500 soldados da polícia do Ceará, do Rio Grande do Norte, da Paraíba, atrás dele. A polícia, o rastejador colocou a polícia a 5 metros de onde estava Lampião e acabou não acontecendo nada. Essas coisas são, como é que eu diria, são acontecimentos que não estão programados. Isso daí foi uma coincidência, não significa que exista mentira ou inverdade sobre os fatos. Simplesmente foi... Olha, essa pergunta que você está fazendo, eu fiz para os cangaceiros que estavam lá em Angico. Fiz para Zé Sereno, fiz para Balão, fiz para Criança, fiz para Marinheirinho, que eram cangaceiros que estavam na hora. Por que aconteceu isso? Eles falaram, era o dia de Lampião, e eu estou de pleno acordo com essa justificativa que eles dão. Olha, naquele dia houve uma série de acontecimentos que culminou na morte de Lampião. Eu diria até que a volante, ela não esperava, a volante-tenente João Bezerra, encontrar Lampião e matar Lampião. A primeira coisa que aconteceu, foi um fato até de sorte, e que veio pela entrega, foi do Joca Bernardes ter entregue Pedro de Cândido ao sargento Aniceto. Naquele dia ali, houve uma displicência por parte de Lampião, ele deixou que a guarita, que não tinha guarita, não tinha sentinela de sono, enfim, não tinha as pessoas para guardar o coito. E também houve uma sucessão de fatos que colaboraram para que Lampião e parte do bando dele fosse morto. Eu acredito, na minha opinião, pelo contato, pelas vezes que eu fui a Angico, contato com pessoas, depoimentos de pessoas, eu vou sintetizar Angico com 2 palavras: veneno, depois bala. Houve, na época, uma pressão muito forte do governo do estado para que se desse esse combate e para exterminar o cangaço. Segundo o pessoal
a gente que vem na bibliografia, né, pesquisando, João Bezerra foi a contragosto para a empreitada. É tanto que o aspirante Ferreira era, vamos dizer assim, talvez mais forte do que ele mesmo, ele sendo tenente. Lampião, ele estava naquele local, podia até ser que ele soubesse que a polícia sabia que eles estavam lá, mas quem era essa polícia? Era o seu amigo de negociata, ele estava lá muito seguro. Conhecendo bem uma pessoa que passou 22 anos fugindo da polícia de 7 estados, um exímio estrategista, uma pessoa super cuidadosa, que jamais poderia acontecer uma situação como a que houve no Egito. É inexplicável e inaceitável por qualquer pessoa que tenha lido a história do Lampião, que conheça as suas artimanhas, que conheça o local, possa admitir que tamanha imprudência tenha sido acontecida. Algo diferente aconteceu que nós ainda não sabemos. O que se pensa sobre Lampião? Quem foi Lampião? Qual a opinião dos pesquisadores sobre ele? Olha, eu tenho sempre dito a meus alunos o seguinte: a primeira ideia que você tem que excluir, definindo pela negativa, em relação à figura de Lampião, é a ideia de ter sido um indivíduo vulgar, como às vezes a imprensa apresenta. Absolutamente, Lampião é o oposto total do vulgar. Lampião é um indivíduo, é um gigante, é uma figura singular, historicamente é uma figura incomparável, e não é incomparável apenas em relação à história brasileira. Ele é de difícil comparação na história universal, na crônica dos guerreiros do mundo. Era um homem de uma inteligência extraordinária, como me disse o coronel Dálio Tenório, que privava intimamente da amizade dele, e me disse: Frederico foi o homem mais inteligente que eu conheci. Jogava com o terror conscientemente, como forma de domínio, mas tinha um trânsito público, de vida pública extraordinário, convivendo com políticos, com autoridades, catequizou para si a fina flor dos coronéis do Nordeste, que confiavam nele de maneira completa. Tinha um domínio sobre a organização administrativa, ao seu bando nunca faltou coisa nenhuma, era um rei na questão da logística também do bando. Era um homem obcecado com a modernidade do armamento, trocando sempre, como a gente encontra na vida dele, o rifle Cruzeta Winchester, modelo 1892, pelo mosquetão Mauser, modelo 1895, já uma arma militar, em seguida pelo modelo 1908, e morre com o modelo up-to-date 1922. Então era um homem também, digamos assim, ligado no cotidiano, na evolução dos fatos. Um homem com uma mentalidade aberta na questão de gênero. A mulher no cangaço, introduzida por ele, tinha um status muito mais alto, muito mais elevado do que o da mulher da sociedade pastoril sertaneja em volta. Lampião era um homem que jogava com a informação, Lampião era um homem que jogava com a contra-informação. Lampião vendia ideias de invencibilidade, vendia ideias de um misticismo além daquele que ele realmente possuía. Lampião fez a própria imagem, foi o grande marqueteiro de si mesmo. Contava ao seu bando e aos coiteiros, quando estava em situações de calma, vários episódios da sua vida, de tal modo que quando ele morre, a sua biografia já está praticamente escrita. E ele teve o privilégio de ser um raro brasileiro que teve 2 biografias em livro, publicadas ainda em vida. O livro de Érico de Almeida, Lampião, Sua Vida, de 1926, e o livro de Randolfo Prata, Lampião, de 1934. Lampião foi um dos bandidos mais sanguinários que eu já li sobre. A ideia de que Lampião é vítima da sociedade e que por isso levantou uma bandeira social, eu não compactuo. Que ele foi vítima, tudo bem. As injustiças, elas ocorrem em qualquer época, em qualquer sociedade. Mas a injustiça cometida pelo Estado, pela sociedade, às pessoas, não pode ser usado como discurso, como argumento para você entrar no mundo do crime. Então, para mim, Lampião não passa de um bandido sanguinário. As supostas coisas boas que ele tenha feito na sua longa vida de crime, não tira dele a condição de bandido. Lampião foi um grande bandido. Não o vejo como representante das classes oprimidas, não o vejo como um líder que poderia propor mudanças à sociedade brasileira, muito menos aos sertões do Nordeste.
um homem, um vaqueiro, um almocreve, um artesão, que transformou-se em cangaceiro e que passou durante os 20 anos de cangaço criando uma imagem no seu entorno, do qual ele sabia fazer muito bem. Estão aí para provar as fotografias e as reportagens com o Lampião e o seu bando. Estão aí isso para provar que ele usou já daquela época do marketing e que transformou-se num mito. Para uns, herói, principalmente seus amigos e seus admiradores, para outros, bandidos. Para nós que pesquisamos a história do cangaço, Lampião é história. Lampião foi um sertanejo, um homem que só conseguiu enxergar o mundo através de sua própria ótica quando se viu acuado principalmente pelas injustiças. Não considero herói, não considero um bandido, mas sim um ícone da nossa história que a única coisa que ele tinha nas mãos era as armas para se autodefender. E eu considero, sempre digo, que ele foi um justiceiro até pouco tempo injustiçado. Um justiceiro porque ele vai ter momentos do chamado heroísmo e momentos de bandido. E um injustiçado porque a história do Lampião não é a história do Lampião, mas é a história de vários sertanejos, famintos, sedentos, e que também injustiçados, que buscam a justiça através do que ele tem ali às suas mãos. E Lampião, que tinha na mão dele? Era a arma, eram as armas. E qual era o habitat dele? Era um habitat onde a violência era uma coisa comum. Então dizer que Lampião é herói, que ele é bandido, isso é muito... na minha opinião, nenhum dos dois ele foi nem herói nem bandido, mas ele foi um mix de tudo isso e foi um produto do meio social injusto que perdura no Nordeste até hoje, principalmente na região do Sertão. Lampião foi um mito. Lampião, para mim, foi um bandido. A morte não compensa, mas Lampião, para mim, é história. Lampião, para mim, foi um mito. Não, eu acho que Lampião é um indivíduo ainda que marca, porque teve a coragem que muita gente não tem de tentar fazer justiça pelas próprias mãos, o que eu não estou justificando que aconteça, porém naquela época ele tentou de todas as formas evitar encrenca, ou melhor, o pai dele tentou, acabou sendo vítima da volante de Zé Lucena. Eu creio que Lampião era um homem de coragem, era um homem não conformado com a situação, era um homem que tinha vontade de progredir na vida, né, de ultrapassar seus problemas, não se conformava com a situação que ele ficou. E se discute muito hoje, existe uma celeuma que é colocado inevitavelmente em toda discussão, aquela questão de bandido ou herói. Eu diria que, de acordo com nossa legislação, foi bandido, sim. Matou, roubou, estuprou, não sei. Praticou vários crimes que vai de encontro contrário à legislação. Então, bandido. Agora, herói, eu não sei também dizer com muita segurança se a gente pode o inserir como herói. O que se pode dizer com muita segurança é que ele possuía elementos essenciais de um herói. Agora, se ele atuou como herói, isso aí é colocado, como a maioria dos pesquisadores colocam, para que a sociedade julgar. Eu vejo que as elites dominaram sempre esse país, desde as capitanias hereditárias, que nós somos engolidos pelo poder. No Brasil é um jogo de poder muito forte. E no campo prevalece ainda o poder das elites. Então, Lampião, para mim, eu acho que foi um excepcional estrategista, uma pessoa de inteligência superior, adaptada ao meio, adaptada às circunstâncias impostas pela situação do período, né, da data, da época que ele viveu, e que soube tirar partido com sua inteligência do jogo de interesse entre a elite que queria sempre ter o poder na mão, as diversas correntes das elites. Ele tirou partido dele, era contra uns, mas era favorável a outros, recebia
benefício de uns e de outros, e soube disfarçar muito bem. Ele está mais para herói do que para bandido. Porque o bandido que consegue sobreviver no meio de tamanha força tem que ser considerado como uma pessoa excepcional. Essa coisa simplista de definir Lampião bandido ou herói é muito difícil. Por quê? Porque se você... Eu não vou dizer que Lampião foi herói, Lampião foi um bandido. Por quê? Porque vivia à margem da lei, se aventurava senhor do bem e do mal. Da mesma forma que foram bandidos a polícia que combatia Lampião, se arvoravam senhores do bem e do mal. Arbitravam as suas decisões de acordo com com a sua concepção de determinada situação. O coronel também foi bandido, porque se arbitrava senhor do bem e do mal. Mandava matar, mandava capar, de acordo com a sua conveniência. Então, quer dizer, a bandidagem, se a gente puder dizer assim, era generalizada. Na verdade, o que houve é que a violência, que era a maneira de se resolver as questões, era uma coisa já disseminada. Lampião teve seus motivos para pegar em arma. A polícia também tem seu motivo para agir violentamente contra o cangaceiro, que era a maneira que secularmente se agia. E o coronel secularmente agia de maneira violenta. Isso se justifica? Não do ponto de vista moral, mas do ponto de vista social, da época, se justificava. Então, Lampião era bandido, a polícia era bandida e o coronel eram bandidos forjados pela sociedade em que eles viviam. Bem, essa pergunta é intrigante, mas eu acredito que Lampião foi um produto do meio, que nós temos que considerar a época que tudo aquilo aconteceu, a questão da comunicação, da justiça, ou melhor dizendo, da falta de justiça que imperava no sertão naquele período, e que hoje transformou-se num mito. Lampião foi um cara que viveu uma época diferenciada da nossa de hoje, teve alguns motivos para entrar na vida do cangaço, na vida da bandidagem, passou a viver pelas armas e chegou a morrer pelas armas. A pergunta bandido ou herói, isso é muito subjetivo, é difícil de explicar. O que a gente não pode negar mesmo, como eu já falei para você algumas outras vezes, são os fatores históricos, né? O que aconteceu em si. Isso que vale a pena ser registrado, porque na realidade faz parte da história do Brasil. Isso é o que a gente não pode esquecer, do fator histórico, do que foi acontecido, dos fatos marcantes que marcaram aquela época tão dura e até hoje fascinante para quem estuda o tema. Sou cangaceiro no mato, sou consequência da vida. Minha caneta é o rifle, minha leitura é perdida. Minha história foi escrita com tiros de precisão, com punhal e cartucheiras, revólver e rifle na mão. Oh, 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 Lampião. Hey, Lampião. Fugi muito de emboscadas em limpos e capoeira, escapando das rolantes, matos fechados, ladeira. Nessa lei vive o mais forte, o perigo é a traição. O valente é diplomado nas quebradas do sertão. Ei, oh, oh, Lampião. Oh, oh, oh. Tem curisco, sabonete, moreno e azulão, 25 candeeiro, marinheiro e mergulhão. Oh, 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 Lampião.
bagaceiro no mato, sou consequência da vida. Minha caneta é o rifle, minha leitura é perdida. Minha história foi escrita com tiros de precisão, com punhal e cartucheira, revólver e rifle nas mãos. Oh, 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 Lampião. Oh, 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 Lampião. Fugi muito de emboscadas em limpos e capoeira, escapando das volantes, matos fechados, ladeira. Nessa lei vive o mais forte, o perigo é a traição. O valente é diplomado nas quebradas do sertão. Oh, 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 Lampião. Tem curisco, sabonete, moreno e azulão. 25 candeeiro, marinheiro e mergulhão. Oh, oh, oh.